As pessoas às vezes me perguntam, elas vêm, mandam mensagens e dizem: pastor, por que o senhor prega assim? Já veio aqui falar comigo padre, falo para você, já atendi padre no gabinete, já atendi pastores de outras denominações, já atendi até pastores da Igreja da Graça, pastores da Igreja da Graça de outros estados me ligam: pastor, como que o senhor prega assim? Eu sempre indaguei: assim como? Ele falou: assim do jeito que o senhor prega? Parece que é diferente. Eu falei: olha, eu acho que não é diferente. É que eu falo isso com toda a humildade do meu coração, eu recorro às Escrituras. Nós vivemos num tempo, os pastores estão ficando assim modernetes, e é iPad para lá e para cá, já não tem mais esse prazer de ter o livro de Deus nas mãos, inteligência artificial. Os sermões hoje são fabricados, são métodos de marketing. O pessoal andou estudando aí, fazendo publicidade e marketing, muito bom, quem fez, quem faz, mas não para as Escrituras, para ganhar dinheiro, para você trabalhar, você ter aí uma empresa nessa área, né? Qual Roberto Justus, só mencionando Roberto Justus aqui, ele é um grande publicitário do Brasil, aí faça os cursos que ele ministra, é caro, mas faça, porque o homem é bem sucedido. Agora, na pregação não, na pregação, no ensino bíblico, nós precisamos das Escrituras e do Espírito Santo. E tudo isso com a oração. Não tem meu colega pastor, pregador da graça, da outra denominação, o padre, os membros, os visitantes. Bíblia, Espírito Santo e oração. Esse é o segredo. Esse não é o meu segredo, esse é o segredo de todos aqueles que se aplicam às Escrituras. E nós vamos examinar as Escrituras, e eu estou falando assim, introduzindo essa parte assim, porque hoje eu quero ler para nós primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 até ao verso 5. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo estava treinando o Timóteo para ser o seu sucessor, e ele dá aqui alguns conselhos para o Timóteo no tocante ao estilo da pregação, ao tipo da pregação, a responsabilidade da pregação que ele, Paulo, tinha e que ele, Paulo, estava transmitindo ao seu aprendiz. Porque Paulo não queria que Timóteo se perdesse, não fosse um pastor à altura do chamado, à altura da expectativa de Jesus. E o Paulo não tinha meias palavras, como eu não devo ter, você também não deve ter. E ele escreveu assim: se alguém, pastor, pastora, apóstolo, apóstola, bispo, bispa, seja lá a nomenclatura que essa pessoa gosta de ter. E a maioria desses se auto-intitularam, não é verdade? Se auto-intitularam. Bom, se alguém ensina alguma outra doutrina, doutrina é ensino, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Timóteo, julgue, analise, pondere, esteja com os olhos bem atentos, e esse recado é o recado de Deus para você, seja você quem for. Faça um confronto, tenha como base, como parâmetro, as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu insisto, eu vou morrer dizendo para vocês, criaturas de Deus, leiam as Escrituras, leiam a Bíblia, mas leiam principalmente os Evangelhos.
Você quer ter uma base, um fundamento seguro? Leia os evangelhos. Sabe o que eu estava fazendo hoje de madrugada? Lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. O que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que Jesus propôs, o que Jesus fez, ele é exemplo, modelo e tudo que você possa imaginar. Pastor, aqui na minha igreja o pessoal está caindo pelo Espírito Santo. Fuja daí, porque Jesus nunca derrubou ninguém pelo Espírito Santo. Nunca, 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 nunca. E ninguém mais do que Jesus foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai deu a ele o Espírito Santo sem medida. Se Jesus quisesse que as pessoas ficassem estribuchando, caindo por aí, Jesus teria feito esse trabalho, porque ninguém recebeu mais o Espírito Santo do que Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida. Eu recebo, você recebe, o pastor fulano recebe, com medida. Jesus foi sem medida. Todos os dons se manifestaram em Jesus, os 9 dons, os frutos. Então, não siga isso. Veja, é isso que ele está dizendo. Se alguém ensina alguma outra doutrina, veja que a pessoa está cometendo aquele pecado lá descrito no Apocalipse, acrescentar aquilo que não está na Bíblia, aquilo que Jesus não fez. Abra os olhos, fique atento, até no Amigo do Paraná. Se o pastor Fernando chegar aqui amanhã com uma coisa esquisita, com uma coisa que não está na Bíblia, desliga, troca o canal e não me assista mais. Fique longe de mim. E fique longe de qualquer pessoa que ensina alguma outra doutrina e não se conforma, não está de acordo com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fez, amém. Jesus pregou, pregaremos também. Jesus ensinou, agiremos da mesma maneira. Jesus procedeu daquele modo, seremos seus imitadores. Agora, Jesus não fez, os apóstolos não fizeram, a igreja primitiva não fez, porque veja, Pedro é um espelho de Jesus, Paulo é um espelho de Jesus, João é um espelho de Jesus. A igreja primitiva é o reflexo de Jesus. O senhor é um líder, um pastor, sabe qual igreja nós temos que imitar? A minha, inclusive, a minha amada denominação, Igreja Internacional da Graça de Deus, é o modelo de Jesus. É ler Atos, é aplicar tudo aquilo que está em Atos dos Apóstolos. Ponto final. Para além disso, quem agir dessa maneira, versículo 4, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Em outras palavras, Paulo é polido, era polido, eu não sou polido. Então, para você entender, vamos traduzir, vamos transliterar. Gente louca, isso aqui é gente louca. E pior, e aí tem digamos assim, uma pitada de esclarecimento adicional, é que essas pessoas, ou esses entes, esses protagonistas que adulteram o Evangelho, eles têm uma característica, eles fazem da piedade, do ministério, uma causa de ganho, de lucro. É só você ficar atento. É só você ficar atento. É só você ficar atento. Aquele ministro de Deus era pobre, não tinha nada, de repente ficou rico do dia para a noite, relógio de 300 mil reais, casa no Alphaville, e por aí afora vai. Vocês não são bobos, eu também não sou bobo,
eu como homem inteligente vou tratar com você como sendo inteligente. E o que o apóstolo Paulo está propondo a essas pessoas é isso, falou, tomem cuidado, tomem muito cuidado. E qual é o parâmetro? E aqui que está a base do que eu quero tratar com você, sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Sãs palavras de Jesus, já comentei, o ensino dele, o exemplo dele, o método dele, a maneira dele e a doutrina que é segundo a piedade. Sabe aquela vida de oração de Jesus? Porque todo homem genuinamente de Deus, toda mulher genuinamente de Deus, tem uma vida consagradíssima, devotada, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida que é totalmente inclinada ao que está escrito nesse livro. É uma pessoa não dada, como está escrito no capítulo 3 da mesma carta de Paulo a Timóteo, não dada a muito vinho. O vinho era o entretenimento daquela época, o vinho, a música. Hoje o leque de entretenimento vai numa gama imensurável. Então, uma pessoa consagrada, você olha para Jesus, você vê Jesus pregando, você vê Jesus no monte orando, você vê Jesus no templo, você vê Jesus com as pessoas humildes, você vê Jesus curando os enfermos. Aquilo é a plenitude de uma vida consagrada. A vida de Jesus é a expressão plena de uma vida completamente consagrada. E é aquela vida consagrada de Jesus que você tem que enxergar, por exemplo, você que é membro de uma igreja, de uma denominação, no teu pastor. O teu pastor, o pregador que você acompanha na internet, na televisão, ele tem que te inspirar piedade. Ele tem que te inspirar santidade, ele tem que te inspirar temor. É um tipo de pessoa que, se você conviver com ele um período de tempo, você fala, não, meu Deus, eu quero ser como esse homem de Deus. É um homem santo, santo nas palavras, a conversa dele é uma conversa bíblica, as ações dele são ações de justiça, ele vive como qualquer pessoa vive, tem às vezes negócios, ele compra, ele vende, ele vai, ele viaja, ele tem família. E tudo que ele faz, esse verdadeiro ministro de Deus, tem a ver com piedade, inspira piedade. É isso que o Timóteo está dizendo, com as palavras, são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Se você convive com uma pessoa piedosa, e ela é de fato piedosa, você se inspira. Você se inspira a orar, você se inspira a ler a Bíblia, você se inspira a fazer o bem, você se inspira a se santificar, você se inspira a jejuar. Muitas vezes até sem que essa pessoa diga nada, porque a própria vida dela, como a própria vida de Jesus, é o exemplo. É o exemplo do que se é, do que se faz, de como se vê a vida. Agora, quando a pessoa não é assim, sensual, eu falo muito mesmo dos pastores coach, são sensuais, afeminados, vamos ser honestos aqui, um pessoalzinho afeminado, calça apertada, que fica assim com o glúteozinho arredondadinho, mostrando o muquizinho, andando com as perninhas juntinhas assim, ó, destes afasta-te. São gente sensual, são gente promíscua, são gente que não ensinam nada de bom para vocês. Esses caras não falam de oração, não falam de santidade, não falam de vida eterna, não falam da cruz de Cristo, não falam de renúncia, não falam de absolutamente nada, é só conversa para boi, para gado dormir. E você está dormindo nas suas ofensas e pecados, e Jesus vai voltar e vai te encontrar adormecido nas suas ofensas e pecados, e você vai para o inferno. Porque o que eles estão fazendo, essas pregações atuais, é aplicar sonífero nos pecadores, para que eles fiquem tranquilizados, confortáveis
em seus pecados e quando morrerem sejam enviados ao inferno. Mas a pregação genuína do Evangelho, ela é com a palavra de Jesus, sãs palavras de Jesus, e é com a doutrina que é segundo a piedade. Se você vê sãs palavras de Jesus e doutrina que é segundo a piedade, ajunta-te a essa carruagem, caminha com essa gente aí. Você vai cada dia mais se inspirar ao bem, ao amor, à graça, ao conhecimento de Jesus. Agora, se essa gente é soberba, gente que nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, insuspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento privado da verdade e que fazem da piedade uma causa de ganho, usam da Bíblia para ficarem ricos, usam da generosidade das pessoas para se enriquecerem, a palavra é: aparta-te dos tais. E se você não fizer isso, arque com as consequências. E tenho dito, em nome de Jesus, perante o qual eu vivo, existo e me movo. Amém?